Olá, a gente está fazendo nosso segundo encontro aí do grupo de discussão sobre cuidado paliativo da nossa TI, né? E aí, por demandas de casos que a gente teve, a gente achou interessante fazer uma discussão sobre intubação paliativa, tá bom? Aí a nossa dinâmica vai ser um bate-papo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o tema, e aí depois cada um dos multi vai falar o que pode fazer para somar o cuidado desses pacientes. Só desligar aqui, fazendo barulho rapidinho, tá, gente? O que cada um dos multis pode fazer para somar no cuidado desses pacientes? Pronto, voltei. Para somar no cuidado desses pacientes, não necessariamente pelo ato de estubar, né? Mas a proposta de depois a gente estubar, como é que vai ser o escolhimento com a família e assim sucessivamente, tá bom? Eu vou começar falando, e aí depois cada um fala um pouquinho e a gente abre uma discussão, tá bom? Pode ser? Tudo bem, então. Então, assim, o ato de fazer uma extubação paliativa nada mais é do que você retirar a prótese ventilatória de um paciente, certo? Primeira coisa que a gente tem que pensar, né, que é que extubação paliativa não é eutanásia, né? E para a gente entender que não é eutanásia, a gente precisa só lembrar dos princípios éticos relacionados a tudo isso, né? Então, a gente precisa só lembrar da diferenciação entre eutanásia, distanásia e ortotanásia, tá bom? Então, a eutanásia nada mais é do que você interromper a vida do paciente de forma ativa, né? Um paciente que você considera como um terminal ou tem uma doença muito grave, e ela nada mais é, de acordo com a nossa legislação, como um homicídio, mas ele é um homicídio movido por piedade, né? E ele, por isso, teria uma pena atenuada, mas na nossa legislação, isso não é algo legal de ser feito, é algo autorizado em outros países, mas o nosso não, tá bom? Então, você abrevia, interrompe a vida do paciente antes do momento que seria a morte natural dele, isso é ilegal, tá? A gente não faz. Então, o que seria uma eutanásia, por exemplo, injetar um KCL na veia do meu paciente, tá bom? A outra coisa que a gente também não quer fazer seria a distanásia, né? Então, a distanásia é quando você prolonga o morrer do paciente, né? Utilizando aí medidas de suporte, alguns tratamentos que provavelmente não façam mais sentido, dado a fase de evolução do paciente, né? Ele já tem uma doença incurável, já está numa fase aí bem avançada, a gente acha que não vai conseguir reverter ou melhorar a qualidade desse paciente, a gente continua fazendo aí medicações ou tratamentos que vão prolongar o morrer dele, gerando sofrimento, isso também a gente não quer fazer, né? E o que a gente quer fazer nada mais é do que a ortotanásia, né? Que é respeitar o tempo de vida que o paciente tem, dando todo o conforto que ele precisa neste processo, entendendo que a morte é o fim da vida, certo? Apesar de ser muito bonito a gente falar, nem sempre é tão fácil fazer uma linha que separa o que é distanase, o que é ortotanase, quando que é um momento que a gente não consegue mais reverter. Isso é muito difícil, né? E envolve muitas coisas, né? Então, não é assim tão fácil, tá? Se a gente for olhar o comitê de ética, ele fala se a doença é incurável, terminal, o médico deve oferecer todos os cuidados paliativos necessários, né, sem ficar fazendo obstinações terapêuticas, procedimentos diagnósticos ou tratamentos que vão contra os valores da família, tá bom? Então, fazer ortotanásia não é crime e a gente sempre compartilha as nossas decisões. Então, a primeira coisa mais importante da gente entender é que extubação paliativa não é eutanásia, tá bom? Eutanásia é ilegal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente teve um caso recente em que um colega nosso médico, falou com a família que seria antiético extubar, né? Então, não é antiético, tá bom? Mas isso gera bastante angústia. Para a gente fazer o ato da extubação paliativa em si, né? A gente tem que ter algumas coisas a pensar, né? Eu costumo dizer que a gente tem 5 pontos a preencher, né? A primeira coisa é que o paciente tem que ter uma doença avançada, né? Terminal, ou algo que a gente não consiga mais curar, não consiga mais reverter essa evolução natural, né? E quando a gente usa o termo de doença terminal, é uma doença que não tem mais possibilidades de cura, não necessariamente um paciente terminal, ele está em processo ativo de morte, tá? Mas o processo de terminalidade de uma doença, quando esse conceito é de eu não tenho possibilidade de cura,
geralmente aí alguns meses, uns 6 meses mais ou menos para o paciente. É claro que se ele estiver internado na nossa UTI, ele deve estar mais grave e o tempo de vida dele provavelmente seja menor, tá bom? A segunda coisa é que tem que fazer sentido conforme os valores do paciente, né? E da família também. Então, assim, por exemplo, o meu pai nunca aceitaria uma vida com dependências, isso não fazia sentido, ele não queria isso. Então, a gente descobre isso conversando, acolhendo e descobrindo a biografia do outro, tá bom? E a gente só vai fazer isso se a gente se permitir a fazer isso e compartilhar isso com a família. A terceira coisa a terceira coisa é que a família tem que estar confortável com isso, né? E quando a gente vai fazer essa decisão de forma compartilhada, geralmente a gente faz uma reunião, conversa com todo mundo, explica os riscos e benefícios, e assim a gente faz a decisão compartilhada se isso faz sentido ou não. A quarta coisa que eu acho que é extremamente relevante é a nossa equipe estar confortável com isso, tá? E a gente entende que cuidado paliativo é uma coisa relativamente nova, né, comparado com as outras temáticas aí da medicina, né, e ainda tem muito pensamento fantasioso, ainda tem muita gente que desconhece os princípios principais, né. Então, uma das coisas que a gente tem por objetivo de fazer esse grupo é tentar melhorar o conhecimento de todos para que os nossos pacientes ganhem, né. Então, por isso que a gente acha importante conversar sobre extubação paliativa, tá? E toda vez que a gente vai retirar um suporte artificial de vida que pode levar a um óbito imediato, isso gera muita angústia em todo mundo, né? Na gente, na família e assim sucessivamente. Então, essa discussão é um convite para a gente acalmar o nosso coração, porque o que a gente está fazendo não é errado, tá bom? É respeitando os valores do outro, tá? E a última coisa que é extremamente importante é você tem que saber manejar sintomas. Se você vai fazer se você não tem se você não tem prática em relação a isso, se você acha que você não vai controlar sintoma, é melhor você não estubar, tá? Porque se você estuba um paciente, que é algo que já gera muito, assim, angústia na equipe, e você deixar o paciente sofrendo durante o período do fim da vida dele, né? Porque você não soube manejar sintoma, porque você não teve sensibilidade para isso, a equipe vai sofrer muito, a família vai sofrer muito, você nunca mais vai conseguir fazer uma extubação paliativa. Fora isso, você vai contra o objetivo principal, tá bom? Então, saber manejar sintomas, estar preparado para tudo é extremamente importante, tá bom? Então, quando a gente vai fazer extubação, a gente pensa em todas essas coisas. A gente, geralmente, na nossa UTI, eu acho que a maioria de vocês já presenciou algumas vezes que a gente fez, mas a gente sempre faz uma reunião com a equipe antes, né? E nessa reunião, a gente explica para toda a equipe quem é o paciente, quais são os valores dele, quais são as doenças que ele tem, né? E por que a gente está tomando essa conduta? A gente também explica para a equipe quais são os principais sinais e sintomas que podem acontecer, o que a gente vai fazer, de forma que todo mundo se sinta confortável em participar, tá? Então, só para vocês saberem. A gente tem aí duas formas diferentes de proceder à extubação paliativa, tá? Depois que a gente falar cada um dos múltiplos, eu falo dos principais sinais e sintomas para não ficar me prolongando muito. Mas a gente pode fazer a extubação paliativa ou numa extubação imediata, do jeito que o paciente tiver, eu só retiro o tubo, né? Ou eu ir fazendo um desmame dele gradual, né? E diminuindo a cada 15, 30 minutos os parâmetros do paciente e manejando os sintomas dele aí com sedação paliativa, morfina junto, tá bom? O que geralmente a gente faz na nossa UTI é a extubação imediata, tá bom? Independente dos parâmetros que o paciente tiver, a gente vai e estuba e depois a gente maneja os sintomas, tá? A gente tem um estudo observacional que ele é bem interessante, que é o ARREV, que ele avaliou essas duas formas, né, de extubação. E o que eles observaram é que não houve diferença nas duas em relação a transtorno de estresse pós-traumático, luto complicado e ansiedade e depressão na equipe, na família, mas houve uma redução do estresse da equipe quando a gente fez extubação imediata, tá bom? Os pacientes em que a gente faz extubação imediata, eles têm mais sintomas, né? Tem mais estridor laringeu, tem mais padrão de Gasping,
e eles têm um BPS, que é a escala de dor um pouquinho maior, mas assim, é muito diferente, aliás, é pouca diferença, tá? Mas isso eu não vejo com maus olhos, porque a gente sabe que os sintomas podem acontecer e a gente só sai do lado do paciente quando ele estiver com sintomas controlados, tá bom? Da mesma forma, os pacientes em que tiveram esse desmame gradual, eles precisaram fazer mais opioides, eles receberam mais sedação, provavelmente porque você ia baixando os parâmetros e aí você ia ajustando os sedativos, assim, sucessivamente. Em relação a tempo para a morte, no grupo de extubação imediata foi mais ou menos 2,7 horas, e o de desmame gradual 3,9. Os que foram nesse desmame gradual todos faleceram, e no que foi de extubação imediata, 94,8 faleceram, né? Então, a gente sabe que a maioria dos pacientes em que você vai fazer extubação paliativa, eles vão falecer, tá? A maioria deles, isso depende muito de estudo, a gente só tem estudo observacional, né? Então vai depender da casuística de cada um, mas a maioria dos que eu vi, os pacientes falecem na primeira hora, tá bom? Alguns vão falecer aí nas próximas horas, a maioria deles vai falecer dentro dessas 24 horas, e também depende de estudo para estudo, mas 25% dos pacientes, mais ou menos, entre 30% a 20%, podem sobreviver e voltar para casa. Provavelmente os que sobreviveriam aí seriam aquele contexto de um paciente mais em quadro demencial, e assim sucessivamente, tá bom? Então, e a gente sempre compartilha tudo isso com a família. Eu vou deixar cada um falar um pouquinho, depois eu volto a falar dos principais sinais e sintomas que podem acontecer, só para a gente deixar a nossa discussão um pouquinho mais dinâmica, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa aí do que a gente falou até agora, antes da gente seguir? Se alguém quiser, pode falar, tá? Senão eu vou pedir para... Quem vai falar primeiro? Roberta, você entrou agora. Você quer falar agora? Um pouquinho? Oi, pessoal. Oi. Cheguei correndo agora. Uhum. Bom, eu não escutei muito bem, eu só escutei no final da sua fala, Dani. Mas Mas só te falar, o que eu falei foi o que é a extubação paliativa, o que a gente considera que é fundamental para chegar a essa tomada de decisão, né? E eu falei os princípios éticos e as formas que a gente tem para estubar, mas eu não falei de maneira de sintoma, nada disso, só falei basicamente disso. Aí eu falei que a gente ia passar a palavra para cada um dos multi, e depois a gente discutir um pouquinho mais dos sinais e sintomas que a gente podia ter, mas agora entendi. eu passei a palavra para você. Ah, tá. Bom, da parte da fisioterapia, a gente entra muito com o controle de sintomas, né? Principalmente dispneia, desconforto respiratório, a própria sororoca, né? Que é algo que geralmente incomoda muita gente, né? Principalmente a parte da equipe. Não tanto o paciente, porque se o paciente geralmente está em sororoca, ele está sem o nível de consciência adequado, né? Para fazer a deglutição, para fazer a respiração dele. Então, a gente entra mais no manejo e controle de sintomas. E a gente também entra na parte de orientar e de conversar com a família, de conversar mesmo e acolher o sofrimento deles, né? Porque quando o paciente está em ventilação mecânica, a gente conversa que ele está respirando por aparelhos, né? E aí é até uma questão, poxa, vai tirar o aparelho que ele está respirando, então ele vai parar de respirar e ele vai morrer. E aí a gente também entra numa questão de, tipo, ele vai morrer por progressão da doença, não só pela falência respiratória dele, mas vai ser progressão da doença, basicamente. Então, a fisioterapia entra no pré, né, na pré-extubação, então todos aqueles cuidados que a gente toma com uma extubação convencional, a gente também toma numa extubação paliativa. Mas no pós, também, então, orientar a equipe, orientar a família, acolher a todos, né, porque eu acho que isso é bem importante, e fazer o manejo e controle de sintomas. Então, muitas vezes, a enfermagem está sempre ali do lado, né, do lado do paciente,
mas nesses casos a físio geralmente passa mais vezes, né, durante o plantão. Então, também comunicar ao restante da equipe caso tenha algum desconforto, face de dor, musculatura acessória, uso de musculatura acessória. Então, tudo isso a gente pode entrar, mas importante, uma coisa que eu sempre bato na tecla é: vamos conversar todo mundo de acordo, todo mundo tranquilo, com paz no coração e sabendo que a extubação paliativa não é eutanásia, né? É só uma forma da gente priorizar a ortotanásia desse paciente. Então, mais nessa parte. Posso perguntar o que você acha sobre dar oxigênio e ficar fazendo aspiração no paciente? O que você acha sobre isso? E fazer Eu acho VNI? eu acho que a VNI eu já sou um pouquinho contra, né? Considerando fase final de vida, progressão de doença, nível de consciência. Acho que da parte da oxigenoterapia, de ofertar ou não, eu acho que isso vai muito da avaliação de se desconforto respiratório. Então, se esse paciente estiver em desconforto respiratório e a gente com um catéter ou uma máscara ali de nebulização muito bem indicada, conseguir controlar esse desconforto respiratório, não pensando em saturação nem nada, é desconforto respiratório visual mesmo. Eu acho que vale a pena a tentativa. Mas, se não resolver, eu acho que aí a gente já entra numa questão de sedação paliativa, retirando o oxigênio. A aspiração é a mesma coisa. Então, esse paciente, se ele tiver com uma secreção pulmonar e não em via aérea alta, e acarretar desconforto respiratório, aí cabe a aspiração. Mas se esse paciente tiver mal posicionado, tiver com sororoca, tiver com um balanço hídrico muito positivado, se tiver outras formas da gente secar essa secreção, eu acho muito mais válido do que a própria aspiração, porque é um procedimento invasivo e vai machucar. Então, acho que tem que ser muito, muito, muito bem avaliado as duas coisas, tanto o oxigênio quanto a aspiração. Aspiração é um dos procedimentos que mais incomodam os pacientes, né? Exato. E eu também acho que é melhor otimizar mais medidas xerostômicas, tentar um balanço hídrico mais negativo para esse paciente, mas eu acho que o fundamental é que a sororoca ela gera mais desconforto nas pessoas que vêm do que do próprio paciente, né? E acolher, fazer acolhimento, né? Dessa família. E da equipe também, né? E da equipe. Porque eu acho que da equipe o que pega mais é a sororoca, é aquele ruído que acha que o paciente está afogando em secreção, né? E acho que também pega muito o oxímetro, né? Que aí a gente vê que ele está saturando 80, 75, e aí, tipo, você não vai colocar oxigênio, a gente não vai fazer nada, e aí o fazer nada, na verdade, não é isso, né? É preservar essa dignidade, né, de fim de vida. Então, validar mesmo e acolher. Eu sempre peço para tirar o oxímetro, porque eu sei que a gente sabe que no fim da vida a saturação vai cair, isso gera muita angústia na equipe, né? E a gente está aqui também para paliar o sofrimento da equipe, então eu prefiro tirar. Geralmente, quando eu faço, a gente sabe que o oxigênio não vai aumentar o tempo de vida desse paciente, ele geralmente não vai ter ajuda, não vai fazer tanta diferença para ele, principalmente se é um paciente que está falecendo, e provavelmente o papel dele de conforto é mais pela sensação do ventinho no rosto, porque isso gera um pouco de conforto. Mas a situação que eu deixo o oxigênio é quando o paciente já usava oxigênio antes e a família se sente mais confortável, eu quero devolver ele para o basal dele. Aí, às vezes, nesse contexto, eu deixo, mas provavelmente esse oxigênio não vai fazer diferença mesmo para o paciente. Sim. Né? Se ele estiver numa fase avançada, não vai fazer diferença nenhuma mesmo. E aí é mais entrar com a parte medicamentosa, né? Posicionamento e medicação. Para ele com ficar certeza. tranquilo. E se alguma vez alguém falar, você não vai fazer nada, o paciente, a gente vai falar, não, a gente vai fazer tudo que a gente pode para deixar ele confortável. Tá, e eu estou aqui porque eu estou fazendo tudo que eu posso por ele, para ele ter um fim de vida mais digno, né? Exato. Eu estou vendo aí a Morgana. Quer falar alguma coisa?
pela odonto, qualquer coisa do tipo. Vocês aí, pode falar. Vocês conseguem escutar a gente falando Sim, com assim? certeza, com certeza. Então tá. Tô aqui com a Júlia, que é nossa R1 também. Uhum. Eu acho que, falando especificamente, né, da extubação paliativa, entra muito para a gente o controle e qualidade de vida que esse paciente vai ter nessas últimas horas, né? Então, a gente pode pensar, como você já falou, tanto nas medidas xerostômicas para evitar que o paciente com cialorreia, né, o paciente que esteja com essa babação, tenha algum incômodo, atrapalhe na função respiratória, que possa vir a causar algum desconforto para a equipe, para os familiares que estão presenciando, né, aquele momento. Eu acho que também, assim, pensando num paciente que está sendo estubado, muitas vezes é um paciente que vai ter lesão oral, é um paciente que já vai ter alguma lesão por pressão dos dispositivos. Então, é uma coisa que a gente já vai estar acompanhando antes, teoricamente, mas a gente vai acompanhar esse paciente no pós-extubação também. Pode ser que venha a ter algum sangramento, pode ser que tenha alguma das lesões que piore quando tire o tubo, tire a fixação. Então, lógico que a gente não vai ter nenhuma conduta invasiva, né, em relação a isso, é só mesmo pelo controle da dor, pelo conforto do paciente, mas algumas medicações tópicas que a gente pode ajudar a aplicar, às vezes estancar mesmo, ajudar a controlar alguma hemorragiazinha pequena para não incomodar o paciente, visualmente mesmo, né, a família, a equipe ficava com sangue escorrendo pela boca, sangue escorrendo no colo cervical. Então, eu acho que entra mais nos cuidados em si de lesão, medidas xerostômicas, conversar com a família, possivelmente, se eles tiverem alguma dúvida em relação a isso, né, também do que está acontecendo. E eu acho que, nesse momento, são mais essas medidas que se aplicam a nós. Se for um paciente que tem um nível de consciência, né, maior, ele pode ter alguma dor também, às vezes fica com muita sintomatologia em toda a orofaringe, né, por causa do tubo que ficou ali por dias e incomoda, a gente sabe que lesiona mesmo toda a parte de faringe, base de língua. Então, até o próprio laser a gente pode aplicar, não pensando em reparação de lesão, né, a longo prazo, mas a gente pode usar um efeito analgésico do laser infravermelho, por exemplo, para ajudar a controlar essa sintomatologia nessas últimas horas desse paciente, né, além da medicação PPGV, da medicação tópica que a gente está passando. Então, acho que é sempre muito individualizado, mas tem várias situações que podem acontecer que a gente pode ajudar a controlar, que a gente pode ajudar a trazer alívio para esse paciente também. Ótimo. Pessoal da Psico, quer falar alguma coisa? Ah, e outra coisa, se alguém quiser fazer qualquer comentário, pode fazer, tá bom? Pessoal da Psico, quer falar alguma coisinha? Acho que a Sara quer falar. E o Ilan? Deixa eu só ativar o meu som. Gisele e o Ilan. Ah, é a Gisele e o Ilan. Eu falei errado, desculpa. Oi, gente. E aí? Todo mundo da aqui. Estamos bem representados. E aí, o que vocês acham? Então, acho que com relação à questão da educação paliativa, né, na intervenção da psicologia, acho que o principal ponto que entra é a comunicação, seja com relação à equipe, seja com relação à família. E é uma comunicação, às vezes, que vai mais de uma orientação psicoeducativa mesmo, né? Às vezes a família tem dúvidas sobre termos, assim, muito específicos, ou o que vai ser feito, e às vezes não entende, a gente está ali como um papel até psicoeducativo, ou às vezes para acolher as angústias delas, dos familiares, né, para esse procedimento e tudo mais. Entra muito nesse ponto. Eu acho que também tem a questão de a gente tendo um contato maior com as famílias, né, a gente explorar um pouco a história de vida do paciente, as vontades do paciente, a família como a porta-voz, né, trazendo para a gente essas questões. E também no caso, né, da família querer estar durante a extubação, realizar um acolhimento, enfim. Escutativa, né, daquele processo, porque às vezes as famílias decidem participar desse momento e a gente não sabe como vai ser esse momento, como que eles vão receber aquele procedimento, né? E aí estar ali com a escuta da psicologia é importante também.
E a escuta também acho que entra por parte da equipe, né? Pela angústia desses outros procedimentos que vão ser realizados. Aí a gente está ali como suporte também, independentemente. Essa retirada de suporte é bem angustiante para todo mundo, né? Principalmente para a nossa equipe, até porque nós somos, acho que a maioria de nós aqui somos intensivistas, né? Então, a gente foi treinado a salvar a qualquer custo. Então, permitir o morrer é muito difícil para nós, né? É uma quebra de paradigmas. Mas a gente quer permitir este morrer da melhor forma possível, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Quer falar uma coisa, Hélida? Também o luto, né? Porque a equipe, além da família, óbvio, né? Entrar nesse processo de luto para a equipe também, né? A gente tem um certo vínculo com o paciente e pouco se fala também, né? Do que a gente sente. Muitas vezes a retirada do tubo, né? Pode gerar também essa angústia, mas também esse sentimento do luto, né? E eu acho que a equipe da psicologia também fica aberta para ter essa escuta, para também ter esse olhar, muitas vezes as linguagens não verbais que aparecem ali, né, no momento do procedimento. Inclusive, teve uma vez, numa das nossas UTIs, né, que a gente fez uma comunicação com a família, e eu até, acho que foi a Gi, que veio e falou, olha, a equipe ficou um pouquinho imobilizada, vamos lá conversar com eles? Então, tipo assim, ter essa sensibilidade de ver o sentimento da equipe, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, porque gera angústia, né? E quando a gente faz a nossa reunião pré-estudação, quando a gente vai compartilhar as coisas, a gente não está aqui falando para a nossa equipe que, se acontecesse com a minha família, eu ia fazer a mesma coisa, não. Mas o que a gente está querendo é que as pessoas não saiam naquele dia achando que não deram o seu melhor, que a conduta foi errada e assim sucessivamente, porque não foi, né? A gente fica triste porque a gente provavelmente vai perder um paciente que a gente gosta muito, mas a gente tem que sair com paz no nosso coração de que foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito para ele e a gente respeitou ele como ser humano, né? Tá? O Vicente está aí. Pode falar, Edna, você queria falar mais alguma coisa? Desculpa. Não, só ia confirmar, com certeza. Vicente, você está dirigindo ainda? Você consegue falar com a gente um pouquinho? Consigo falar sim, já estou no estacionamento, já posso falar. Falar da atuação fonoaudiológica neste momento, né, de uma extubação paliativa, acho que são momentos de quebras totais de paradigmas da nossa atuação quando a gente fala sobre a disfagia propriamente dita. E não podemos deixar de esquecer que a fonoaudiologia também é uma das profissões, como todos nós, da comunicação. Então, nós podemos juntos, né, no pré-momento da extubação paliativa, contribuir com estratégias de comunicação, sejam elas simples, sejam elas complexas, porque às vezes nós também podemos ter dificuldades de simplificar o linguajar para poder explicar para a família as ações que nós teremos com essa extubação paliativa, diante daquilo que nós queremos proporcionar para aquele indivíduo. Então, podemos começar com uma estratégia pré, assim como a Morgana falou, a Roberta também falou, em questão de efetividade do paciente, que podemos avaliar isso no momento que antecede a extubação, de poder secar mais a saliva, como você também colocou, balanço hídrico, medidas xerostômicas, a laser terapia, que é o odonto sem equipamento, eu também sou um laser terapeuta, então isso pode fazer uma redução dessa secreção. E no momento que o paciente é extubado, a gente sabe que a maioria dos indivíduos, como a Dani disse, eles tentam evoluir para um desfecho em pouco momento. Mas poderá sempre existir alguns indivíduos que vão ficar um longo período. E a atuação fono, acho que ela tem duas situações importantes. É no momento que o paciente tem responsividade, se ele tiver alguma responsividade e manifestar o desejo de querer comer ou tomar alguma coisa, das extubações paliativas que eu já presenciei por estar presente, o desejo de quase todos era tomar água. Acho que isso é um desejo eminente quando tem um pouco de responsividade. E aquele paciente que talvez muitos deles não têm tanta responsividade. Claro que vai depender do nível de sedação que esse indivíduo tiver. Eu sou um fonoaudiólogo que acredito muito na terapia indireta,
que é uma terapia em que nós não utilizamos alimento, mas eu posso induzir esse paciente a ter respostas de deglutição. Então, às vezes, dependendo de como esse indivíduo estiver, ele pode estar com uma sororoca, pode estar com secreção parada em via aérea superior, e que se eu conseguir desencadear deglutição nesse indivíduo, ele pode diminuir este sofrimento que a gente vê tanto no indivíduo como nas pessoas que eles estão assistindo. E a terapia indireta, eu costumo dizer que são 3 estratégias específicas. Uma que eu faço em estimulação tátil, simplesmente assim, para poder, estimulação passiva, para que o paciente ele possa talvez ter essa resposta de deglutição. Uma estimulação tátil e térmica, em que eu posso fazer variações de temperatura. Eu gosto, na terapia indireta, utilizar apenas a minha mão, não gosto de outros instrumentos, que eu consigo acessar melhor a cavidade oral, sem pensar que o paciente possa ter um desconforto, mas alguns podem ter desconforto, às vezes eu vou, até a minha terapia indireta tem uma limitação, mas eu posso também, na terceira estratégia de terapia indireta, fazer estímulos tátil, térmico e até gustativo, para poder ter uma resposta de deglutição. Acredito muito nessa terapia, seja nesses pacientes pós-extubação paliativa, que é uma quebra de paradigma para a gente da fonoaudiologia, que é difícil pensar que eu, fonoaudiólogo, posso fazer uma ação dessa em momentos que o paciente já foi extubado. Então, acho que é um lugar que a gente pode ir além daquilo que é a minha atuação propriamente dita, e a gente pode se permitir até experienciar esses momentos, não só na discussão, mas na prática. Porque muitas das vezes a gente fono está focado apenas se o paciente tem nível de aflição para poder comer. Eu costumo dizer que o comer talvez é uma das estratégias que o fonoaudiólogo ele pode entregar na sua terapia, que talvez seja uma das últimas estratégias do alimento propriamente dito. Então, acredito que a terapia indireta ela pode trazer um benefício, pode trazer um conforto para esse indivíduo. E aquele que tiver alguma responsividade em desejar se alimentar de alguma coisa, eu não vejo problema. Claro que a gente também enxerga que não pode ser de qualquer jeito, porque a gente, por ter uma profissão que sabe o manejo da deglutição e da disfagia, a gente pode fazer diversas estratégias de manobras, de posição, de indução à deglutição, até com o alimento. Eu posso fazer uma interposição da minha terapia direta com uma terapia direta, que a gente diz que a gente vai ofertar o alimento. E neste momento, eu, enquanto fonoaudiólogo paliativista, eu me despreocupo, né, eu acho importante pontuar isso, sobre os eventos aspirativos que ali poderão estar acontecendo. Claro que a gente vai ter que temos que observar, né, o nível desse eventual desconforto que o indivíduo ele poderá ter e ou apresentar. E saber se ele desejar comer algo, o que ele quer comer. Eu sou um crítico em questão fonoaudiológica paliativista, quando a gente fala da dieta lúdica, que eu posso dar uma dieta geral para o indivíduo. Eu acho que se ele assim o fizer, se ele tiver esse nível de consciência, eu não vejo problema. Tanto que se ele quiser comer uma maçã, se ele quiser comer uma pizza, tomar uma cerveja, eu acho que a gente vai criar mecanismos para que ele possa conseguir comer o que ele deseja com talvez o menor sofrimento possível. Acho que as nossas ações neste momento serão para minimizar o impacto de uma aspiração maciça, que talvez possa trazer para esse indivíduo um desconforto importante. E as estratégias fonoaudiológicas no manejo da deglutição, acho que elas tenderão, quando eu falo de terapia direta com oferta de alimento, a minimizar esses eventos aspirativos. E se, mesmo assim, ele apresentar um desconforto, e se tiver um paciente que ele pode ter uma responsividade, e ele assim o quiser, eu também não vejo o problema. Não vejo o problema de uma macroaspiração, desde que o meu paciente ele tenha essa responsividade. Eu posso dizer que de ofertas por viral em paciente em situação paliativa, eu vivenciei 2 momentos. E os 2 momentos foram oferta de água e de Coca-Cola. E os pacientes não evoluíram com um desfecho desfavorável logo em seguida, né? E foram momentos lindos de poder presenciar.
Então, eu acho que a fonoaudiologia ela pode contribuir dessas três possibilidades. O pré, o pós, se tem um paciente não responsivo e ele tiver um aspecto de secretividade, de secreção em via aérea alta, e se ele tiver um pouco de responsividade, ele manifestar desejo de comer alguma coisa, que nós, enquanto fonos, possamos fazer este momento. E também não vejo nenhum problema nesse momento também de fazer treinamento para as equipes, para que a gente possa se capacitar e a gente possa ser multiplicador e saber como fazer. Ou seja, até às vezes eu nunca vivenciei isso, mas tem relatos de colegas que já vivenciaram em que a família queria fazer essa oferta. Ter esse último momento dela, da filha, querer fazer. Então, nós podemos também instruir aquele indivíduo para poder fazer este momento que pode ser prazeroso para quem está ali presente. Acho que é isso que eu posso trazer neste momento para a gente contribuir. Bonito. Tem alguém, eu não sei se tem alguém da nutrição ou da enfermagem vindo a gente aqui. Tem alguém que possa falar alguma coisinha? Eu acho que não tem. O Gabriel tá aí? Falar um pouquinho da parte de serviço social, quer falar para nós? Boa tarde, gente, tudo bem? Oi. Eu sou a Gabriel, sou assistente social, sou especialista em cuidados paliativos e sou R2 do programa de oncologia. Então, a questão do cuidados paliativos, do serviço social, do seu processo de atuação, principalmente nos pacientes que estão em processo de internação, seja ele numa enfermaria de cuidados paliativos ou até mesmo numa unidade de terapia intensiva, a gente tem o nosso trabalho voltado para conhecer quem é de fato o paciente, conhecer quem é de fato a família, conhecer a família real e tirar um pouco da ideia da família ideal que nós temos, de que está tudo certo, tudo resolvido e todo mundo participa, e conhecer a família real. E muitas vezes pensar como são os conflitos familiares, como se deu o processo de internação, como que a gente chega e aborda a família, se é um paciente, por exemplo, que teve uma família, se separou e hoje tem outra, e do primeiro casamento teve filhos, como que a gente consegue gerenciar o processo da visita? É uma visita que eu vou ter que conversar com a equipe de enfermagem para liberar um pouquinho mais de pessoas, ou eu vou ter que agendar uma visita da família 1 na segunda-feira, família 2 na terça-feira, para não haver o conflito, o desconforto dentro da unidade. E pensar a questão da extubação paliativa dentro do serviço social requer pensar na questão do direito. E o direito, muitas vezes, a gente só pensa no direito à vida, que é a saúde, como que o paciente tem que ser tratado, mas a gente também precisa discutir o direito de partida e de como esse direito de partida ele é concebido, como ele é visto pela família. Por exemplo, qual a religião que o meu usuário ele professa? Eu, muitas vezes, já tive que questionar a família, tem algum ritual de passagem que vocês querem fazer? E, assim, eu lembro que na minha época de estágio, eu estagiei em cuidados paliativos, a família tinha uma determinada religião que, depois do óbito, não podia tirar o paciente do leito. Tinha que deixar ele no mínimo 30 minutos no leito, com o corpo virado em direção à Meca. É uma coisa muito simples, mas para a família era o auge do dia respeitar o processo de partida do paciente. Tem algum ritual que vocês querem fazer? Olha, a gente está programando uma extubação paliativa. Antes da extubação, existe alguma coisa que vocês querem que a gente faça? No Manual de Cuidados Paliativos, tem vários rituais que os autores colocam e em qual momento deve ser feito. Quando que eu vou fazer, por exemplo, uma sedação paliativa? Família, vocês têm algum ritual que vocês querem que seja feito antes da redução do nível de consciência do paciente? Porque alguns autores colocam que, dependendo do tipo de sedação,
atrapalha o rito de passagem do paciente. E tudo isso, o serviço social, junto com a equipe de psicologia, em diálogo com a enfermagem, vai mediar todo como vai ser esse processo de partida. E não vai ser, como a gente bate muito na tecla, não vai ser uma conversa de corredor, uma conversa de uma semana. O cuidados paliativos deveria, o que a gente defende é que seja desde o começo, entre uma pessoa que já vem sendo preparada para o óbito há mais de um ano, porque a doença ela já está numa fase aguda, já está bem progressiva, e uma pessoa que está sendo abordada no momento que o paciente está gravíssimo no leito de UTI, a chance do luto complicado é muito mais alta, a revolta com a própria equipe, e o profissional, seja ele quem for, seja o prescritor ou não, ele precisa estar ciente de todo o processo de saúde e doença. Eu, enquanto assistente social, eu não prescrevo, mas eu tenho que ter um mínimo de noção do que é um opiáceo fraco e do que é um opiáceo intenso. Para dor intensa, o que é uma sedação paliativa, o que é uma dor refratária, o que é a sororoca. Muitos pacientes que não estão em leitos de UTI, mas que optam pelo óbito em domicílio, orientar como pode ser o processo, orientar a respeito de que é normal ele ter o ronco da morte, que é a própria sororoca, é normal, por exemplo, ele conversar com uma pessoa que já morreu, está dentro do esperado, dentro da questão do delírio, organizar, por exemplo, que é o que a gente trata da dor social, do processo de partida. Por exemplo, como eu já fiz uma orientação para um paciente no PS, que a casa era de 2 andares e ele queria deixar a esposa no parte de cima. Eu disse, tá, mas como é a parte de cima da casa? É uma questão de a porta é pequena, é estreita, tem muitos degraus. Em caso de óbito, no andar de cima, como vai ser o processo de retirada do corpo? Tudo isso, serviço social, a psicologia, senta com o paciente para pensar todo o processo de partida de uma forma digna. O serviço social, como eu disse, ele não prescreve, mas a gente trabalha muito na questão do controle de sintomas, que são os sociais e que afeta os aspectos clínicos, e o conforto. Como que eu vou dar conforto para o meu paciente no processo de partida? Eu sempre converso com os pacientes de paliativo. A gente vai tentar te dar o máximo de qualidade de vida possível. E quando não for mais possível a gente pensar em qualidade de vida, a gente pensa em qualidade de partida. E qualidade de partida com dignidade, com respeito e com integridade do seu corpo, dos seus desejos e da sua fé. Isso é um pouquinho do processo do serviço social em cuidados paliativos. Eu achei bem legal você falar do sofrimento social, né? Porque a gente sempre bate na tecla de que o sofrimento é multidimensional e faz parte desse sofrimento social, né? Junto com o familiar. Exatamente. E a gente esquece disso. Os pacientes, eles sofrem por algo que eu costumo dizer que não está na prescrição. Eu não vou fazer porque não está prescrito, não está na evolução. Por exemplo, um caso que eu sempre cito como exemplo, o paciente que ele faz uso de O2, prescreve o BIPAP, o CEPAP, e tudo bem, conseguiu pela OBS, beleza, vai para casa. Mas se faltar luz, o que o paciente faz? Ele pode entrar num processo de ansiedade, a saturação começará a cair por uma coisa que a equipe poderia se organizar e fazer uma tabelinha, por exemplo, colocar em cima do BIPAP. Se faltar luz à noite, você faz isso. Se faltar luz durante o dia, você faz isso. Isso é conforto para o meu paciente. Isso não está na prescrição. Mas é uma coisa mínima que eu tenho que fazer com o meu paciente. Eu já tive um caso que eu tive que monitorar no território onde que tinha um supermercado grande que tivesse gerador, para caso faltasse energia, ele ir lá, fiz um relatório, encaminhei para o supermercado, olha, paciente fulano de tal está nessa situação. Se faltar energia, vocês acolhem? Responderam sim, acolhemos. Coloquei na tabelinha, colei em cima do BIPAP. Olha aqui, ó. Se faltar, você procura, e isso não precisa se desesperar. Isso é controle de sintomas. Isso é conforto. Eu não prescrevi nada,
Eu não dei nenhuma medicação, mas eu deixei meu paciente confortável. Então, por mais que eu não prescreva, mas eu preciso ter domínio do que é cuidados paliativos, quais são as medicações que meu usuário está tomando, todo o processo de adoecimento, porque é responsabilidade de todos os profissionais da saúde ter as plenas informações. Com certeza. Eu vou só fazer um comentário, depois eu passo para o que o pessoal da nutrição falou, mas eu entendo também que o serviço social pode ajudar muito no pós-óbito, né, ajudando a família até em questão de enterro e assim sucessivamente, e naqueles pacientes que sobrevivem, né, em melhorar e ajudar a viabilizar essa saída desse paciente. Se fosse, por exemplo, um paciente que era o responsável financeiro da casa, também ir atrás de um ou outro recurso, a ajuda social e assim sucessivamente, né, que é bem importante. A Letícia da Nutrição botou aqui no nosso chat, eu vou ler, mas eu já deixei vocês falarem, tá bom? Eu só vou ler o que a Lê falou aqui, mas se a Letícia quiser falar, ela pode, tá bom? Mas ela colocou aqui, entendendo que entendendo que ao paciente cuidados paliativos, o papel do nutricionista propor o conforto no que for viável referente à via de alimentação, não esquecendo da relação afetiva que ele e a família têm com o alimento. E no pós-extubação, a dúvida de liberar ou não a alimentação ao paciente surge pela família e a equipe, né? Então, o que foi definido em conjunto com a equipe e a família e propor o conforto do paciente, acreditamos que podemos contribuir sim. Você quer falar alguma coisinha, Lê? Se quiser falar, pode falar. Senão, a gente passa para a próxima fala. Só fazer um comentário em relação a isso. Tirar comida ou não dar comida gera muita angústia, às vezes gera mais angústia do que desligar uma droga vasoativa nas pessoas, porque elas têm a falsa impressão de que a gente está matando o paciente de fome, né? E, na verdade, não. O paciente está falecendo da doença, né? E não oferecer alimentos, no caso, se é um paciente que não tem nível de consciência, eu estou falando mais em relação à dieta interal, tá? Porque se o paciente tiver nível de consciência, se o paciente quiser comer, a gente vai dar para ele, só que da forma de menos risco possível, conforme toda a fala aí do Vicente, tá? Lê, se você quiser falar qualquer coisa, você pode, tá? Mas eu vou passar a palavra para quem levantou a mão aí, o grupo da Morgana. Eu não sei quem levantou a mão. Eu só queria colocar uma coisinha aqui. Obrigada, Gabriel, muito bem colocado por ele, até pela experiência que ele tem em cuidados paliativos. Uma questão aqui na UTI, no nosso caso, a questão da visita é muito bem gerenciada pela equipe de psicologia, então já tem, né, isso. E uma outra questão também que nós trabalhamos muito com as famílias é a questão do benefício. Às vezes o paciente é o único provedor e ele está partindo, né? Então, uma orientação até mesmo para auxiliar essa família na resolução ou possível resolução dessas questões. São uma das questões, tá? Porque é muito amplo, então não daria para mencionar todas as coisas aqui. Ótimo. Lívia, você quer falar alguma coisa? Ou alguém que está junto quer falar alguma coisa? Antes da gente seguir? O áudio. Eu quero falar rapidinho. Boa tarde a todos. Eu estou simplesmente maravilhada com as falas, surpresa, uma surpresa extremamente agradável. Ouvir a voz de vocês é muito intenso para a gente que só fala. E parabéns a todos. Aos que não são paliativistas, eu sempre digo que não é um curso que mostra se você é ou não, é o coração, né? Então, quando você tem essa necessidade de cuidar do outro, de ter empatia, de estar nesse grupo, você, por si só, já é uma pessoa que tem todo o coração para ser paliativista. Eu quero muito que essa equipe cresça, que essa equipe fale, porque vocês têm que falar. Eu achei lindo a fala do Fome. Estou impressionada com esse menino aí do serviço social, que eu fico um pouco mais distanciada, né? O pessoal da Odonto, eu acho que nós vamos fazer uma equipe muito linda. Parabéns a todos. Estou aqui só escutando
e me enchendo de afeto por todo mundo. Eu tenho a impressão que esse grupo vai bombar, viu, gente? Parabéns. Obrigada a todos. Eu acho que nós não temos ninguém da enfermagem. Se tiver, levantar a mãozinha para falar, se quiser, tá bom? Mas é só para falar que, em relação especificamente à enfermagem, a enfermagem a gente entende que é quem vai ficar mais em contato com o paciente, né? Então, é o primeiro olhar que a gente vai ter para qualquer forma de sofrimento que ele tenha, né? Então, muitas vezes eles já conhecem melhor o paciente que nós. Se a família estiver junto, é eles que vão estar mais do lado, né? É claro que a gente vai cuidar do paciente, mas quem está do lado dele é a enfermagem, né? Então, cuidados com higiene, cuidados com lesão. Opa, Lili, quer falar? Alguém? Quiser falar, pode falar. Se não quiser falar, não precisa falar também. Pode falar, tá? Quem quiser, tá? Então, assim, e até assim, se for um paciente que está falecendo, então, até talvez a mudança de clube não faça mais tanto sentido, sabe? É claro que a gente sabe que, não estou falando que a gente não vai fazer isso, né? Até porque a gente sabe que pode fazer ferida e assim sucessivamente. Mas é a gente adaptar os nossos cuidados para a evolução que o paciente está naquele momento, tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Se alguém quiser, levante a mãozinha que eu passo a palavra, tá bom? A gente já está chegando aqui, provavelmente, nos nossos momentos finais, tá? Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. E eu só queria falar só algumas coisinhas que eu não falei antes, mas eu acho bem importante a gente discutir, tá bom? Antes da gente finalizar. Tempo para a morte, isso gera muita angústia para a família, né? Mas é muito difícil a gente falar com quanto tempo de vida o paciente vai ter, até porque a partir do momento que existe a possibilidade da morte, isso gera muita ansiedade na família, que vai pendular em que eu quero que ele faleça rápido, porque eu enxergo que aquele processo é um sofrimento, versus eu não quero que ele faleça, porque eu amo muito, quero do meu lado. Então, quanto mais tempo demora para o desfecho óbito acontecer, isso gera muita angústia. E se o paciente demora mais dias para falecer, a família pode se questionar se tomou a decisão correta, se ele não faleceu, você me falou que ele podia falecer, ele não faleceu, será que ele não quer viver? E assim sucessivamente. E várias angústias podem ir surgindo, né? Então, nosso papel é acolher e centralizar a família, porque a gente sabe que isso é o normal. Quando eu vou fazer uma abordagem para a situação paliativa com a família, eu sou muito sincera, então eu falo que grande parte dos pacientes vai falecer em pouco tempo, mas que nós não sabemos quanto tempo o paciente vai estar, e a gente dá o nosso compromisso de que o tempo que ele tiver com a gente vai tratar ele da melhor forma possível, tá bom? Então, é muito difícil dar um prazo, tá bom, para as famílias. A segunda coisa que gera angústia é quando o paciente está em pressão controlada, né? Estubar um paciente em pressão controlada pode ou não pode? Na verdade, você pode sim, e quanto menos tempo o paciente demorar para falecer, a gente sabe que mais aquele suporte estava mantendo ele vivo de forma artificial, né? Algumas coisas nos falam mais a favor de que o tempo de vida dele é menor. Então, por exemplo, se ele tiver modalidade controlada, a gente sabe que a chance dele falecer em pouco tempo é muito grande, né? Nem sempre ele vai falecer tão rápido assim, até porque, às vezes, o paciente... eu já tive um paciente controlado que a gente estudou e ela viveu 3 dias, entendeu? Então, é muito individual, tá? Se o paciente tem várias disfunções orgânicas, se ele está usando droga vasoativa e assim sucessivamente, né? Ao meu olhar, não faz sentido, se você estudou o paliativo, um paciente, não faz sentido manter outras ferramentas de suporte social de vida. Então, se ele ainda usa drogas vasoativas, ao meu olhar, idealmente, seria interessante descontinuá-las também, tá? Mas não existe certo e errado no cuidado, tá bom? E a última coisa que eu queria falar para vocês são dos principais sinais e sintomas que podem acontecer, porque a gente vai estar presenciando isso, e são sintomas que geram angústia, que a gente não falou tanto antes assim, né? Mas, dentre as coisas que podem acontecer, é estridor laringeu, né? Que vai ser feito por edema mesmo, de via aérea, e aí existem vários protocolos para isso, mas geralmente com profilaxia, para que isso aconteça, a gente pode fazer corticoide, isso depende muito de protocolos, mas a grande maioria deles, do que eu tinha visto, faz corticoide, aí a gente faz corticoide 6 horas antes, 30 minutos antes também, tá? A maioria faz metilpred, 100 miligramas, mas você pode usar qualquer corticoide se quiser, tá bom? E se após a extubação o paciente fizer estridor, você pode
usar para ele inalação com adrenalina, né? Porque ela vai diminuir edema de via aérea, tem efeito broncodilatador e assim sucessivamente, tá? Geralmente, a gente pode fazer várias vezes até o paciente ficar confortável, tá? E você pode utilizar a morfina, com efeito aí de diminuir a sensação de falta de ar desse paciente, e sedação paliativa também, tá? Não existe dose máxima de morfina, mas o objetivo não é intoxicar o paciente, e se ele não melhorar, a gente vai usar a sedação, tá? O paciente pode também, porque ele perde essa capacidade de engolir, cuspir e assim sucessivamente, ele pode acumular secreção, e essa passagem do ar que mobiliza essa secreção é chamada de sororoca, né? Ronco da morte, que a gente já falou bastante aí durante toda essa discussão. E aí a gente usa medidas xerostômicas para isso, a gente já começa essas medidas xerostômicas desde antes, né? E aí a gente tem várias, desde atropina sublingual, iosina, propantelina e até outras medicações, tipo a ipatrópia, a amitriptilina, tudo isso seca a secreção, tá bom? O aspiral não vou entrar nesse assunto, porque a gente já conversou sobre isso, tá? O paciente, ele pode também exacerbar um desconforto respiratório, tá? E aí, se isso acontecer, a gente pode fazer morfina para o nosso paciente e a gente pode precisar fazer sedação paliativa também, tá? E alguns deles podem fazer queda de base de língua posterior, aí geralmente é posicionar o nosso paciente e usar morfina e alguma sedação paliativa para ele, tá? Antes da gente estubar o paciente, idealmente, se eu acho que esse paciente vai ter sintomas, eu já deixo todas as medicações preparadas do lado dele, tá? Porque ter sintomas gera muita angústia na família, na equipe, e até você preparar tudo isso, pode levar um tempo, e é um tempo que o paciente vai ficar em sofrimento, tá bom? Então, se a gente prevê que isso vai acontecer, já é bom deixar tudo preparado, tá? E a última coisa é a sedação paliativa, né? Geralmente a gente vai usar o midazolam, mas você tem vários outros sedativos que você pode usar, tá? A gente vai usar a menor dose possível para deixar o paciente confortável, tá? O objetivo não é acelerar o processo de fim da vida, a gente sabe que isso pode acontecer, se isso acontecer, a gente chama de duplo efeito, isso não é uma eutanásia. É que, na verdade, a gente está pesando o benefício de controlar o sintoma é muito maior do que o risco do paciente falecer, tá? E a gente está aqui para manejar o sintoma de uma forma agressiva, tá? E lembrar que, assim como nós, intensivistas, só saímos do lado do paciente quando a droga vasoativa está na dose que permite uma PAM de 65, a gente só sai do lado do nosso paciente que a gente estubou quando ele estiver confortável, tá bom? E aí eu acho que é basicamente isso. Não sei se alguém quer fazer algum outro comentário, alguma outra coisa. E eu sempre divido com a família, principalmente se a família quiser estar presente, quais são os principais sinais de como isso podem acontecer, porque ela vai ver isso acontecendo, né? E eu também sempre divido com eles como é que é esse processo do morrer, né? Então, às vezes, a família fica angustiada porque a mão está gelada, porque a mão está demasiada, então, assim, com coisas que talvez a gente não se preocupe tanto assim, né? E a gente está lá para acolher. E, às vezes, a gente vai repetir a mesma coisa várias vezes, a gente vai passar por todo esse processo, e eu acho que é isso, é acolhimento. E não esquecer da nossa equipe, que sofre também, né? Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Se alguém quiser. Quer falar alguma coisa? Lívia, o som está desligado. Está desligado ainda. Oi. Eu queria só fazer um comentário que eu acho que a equipe médica, a equipe multidisciplinar, em geral, precisa ter conhecimento de como a gente deve tratar os pacientes na pós-intubação, porque muitas vezes a gente tira o paciente de um processo de intubação que provavelmente esteja confortável, né, do ponto de vista respiratório. Às vezes a gente estuba o paciente fica ali confortável e, por exemplo, à noite, o paciente entra em sofrimento respiratório e existe um desconhecimento por parte da equipe de como controlar esse sintoma no pós. Então, eu acredito que mais conversas, mais aulas e, talvez, a criação de um protocolo de intubação seja uma ferramenta que possa auxiliar muita gente aí nesse cuidado, porque eu sinto que, às vezes, a gente tira o paciente dessa posição, estuba, e ele começa a ficar desconfortável e alguns não tomam providência.
vezes, em relação a isso, às vezes por total desconhecimento de como fazer. Acho que precisamos corrigir isso, né? E a gente só corrige isso com a educação, né? Com Que é o que certeza. a gente Eu está já começando ouvi a fazer. algumas vezes o pessoal falando assim, ele está em paliativo, então eu não tenho o que fazer. Isso, cara, dói meu coração. Sim, é isso que a gente tem muito o que fazer pelo paciente, né? Dar dignidade, dar conforto e assim sucessivamente. Então... Isso. Eu acho que assim, eu não gosto de protocolos, mas eu acho que um protocolo nesse sentido iria ajudar muito, muito mesmo. Eu acho que uma aula é excepcional, a gente só precisa, às vezes, dar uma situada em umas coisas que são importantes no pós, porque existem muitas pessoas ainda que não têm o manejo e o olhar para esses casos. Mas parabéns, foi excelente. Com certeza. Alguém mais quer falar? Senão a gente vai encerrar. Quer falar alguma coisinha, né? De alguém? Não? Então tá bom, gente. Obrigada, tá? Eu vou disponibilizar para vocês essa aula, caso vocês queiram passar. Quer falar uma coisa, Rô? Não? Só vocês Não. Ah, tá bom. Não. Tudo bem, mas obrigada a todos vocês estarem aqui, tá? Para a gente discutir. Aí depois eu passo para vocês o link da aula gravada, tá bom? Porque eu achei ela bem legal. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.